Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos casos ufológicos mais incríveis e bem documentados do mundo. E o mais impressionante, tudo isso vem direto dos arquivos oficiais dos militares aqui do Brasil. Sabe, a pergunta que sempre fica no ar nessas histórias é: será que as autoridades levaram a sério? Quer dizer, um governo de verdade mobilizaria as Forças Armadas para investigar umas luzes no céu? Pois é, a resposta é um gigantesco sim. Em 1977, a nossa Força Aérea Brasileira, a FAB, montou uma missão oficial com um objetivo bem claro: investigar o que diabos eram aqueles objetos voadores não identificados. O nome da missão? Operação Prato. Mas calma lá, o que levaria uma força militar a agir desse jeito? A gente não está falando de luzinhas distantes, não. O que aconteceu foi uma onda de pânico, de terror mesmo, que tomou conta de comunidades inteiras na Amazônia. E tudo por causa de um fenômeno com um nome que, olha, já dá arrepios. A população local chamava de chupa-chupa, e o nome infelizmente faz todo sentido. Ele vem da sensação que as vítimas descreviam, luzes que chegavam perto e pareciam literalmente sugar a energia ou até o sangue dela, sabe? Deixando marcas, feridas e uma fraqueza que não passava. E a coisa foi escalando muito rápido. Em abril de 77, um incidente bem trágico na Ilha dos Caranguejos já acendeu o alerta. Em julho, o pânico era total, com gente falando de ataques de feixes de luz. Chegou a um ponto, em outubro, que os prefeitos da região simplesmente não sabiam mais o que fazer e imploraram por ajuda militar. Foi a gota d'água para começar a Operação Prato. E olha, não era só gente assustada vendo coisa. Os relatos documentados falavam de sintomas físicos muito concretos. Coisas como paralisia, tremores, dores de cabeça terríveis, queimaduras e até pequenas marquinhas de perfuração na pele. Isso deixou de ser um mistério para virar um caso de saúde pública. Então, com a população em pânico e os políticos pedindo socorro, a resposta oficial finalmente veio. E veio de forma bem séria, bem metódica, com uma investigação super estruturada. A operação foi dividida em duas missões principais ali no finalzinho de 1977. A primeira foi direto para Colares, que era o epicentro do pânico. A segunda continuou o trabalho de observação, mas dessa vez com gente do CISA, o Centro de Inteligência da Aeronáutica lá de Brasília. Isso mostra que o assunto subiu de nível, e rápido. E não era uma equipe qualquer, não. A investigação era comandada pelo 1º Comando Aéreo Regional, liderado em campo pelo capitão Irangê Rolanda, e tinha gente da Inteligência da Aeronáutica e até do SNI, o Serviço Secreto da época. Eles usaram todos os métodos padrão, passaram noites em claro, fotografaram, entrevistaram todo mundo e fizeram exames médicos. É aqui que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque o que essa equipe militar encontrou lá na Amazônia, bem, parecia ir totalmente contra as conclusões oficiais que saíram depois. Os relatórios dos próprios militares registraram dados que são de cair o queixo. Eles documentaram objetos se movendo em velocidades que iam de baixas até supersônicas. Uma das estimativas chegou a mais de 30 mil quilômetros por hora. Isso era muito, mas muito além de qualquer tecnologia que existia na época. E essa tela aqui resume perfeitamente o grande conflito da Operação Prato. De um lado, a gente tem a doutora Welaide Sessin, a médica da cidade que atendeu dezenas de pessoas e documentou ferimentos reais, físicos. Do outro, o relatório oficial dos médicos militares, que disse que era tudo descarga adrenérgica e histeria coletiva. Duas explicações totalmente opostas para os mesmos fatos. Mas e quem estava lá, no meio do mato, investigando? O que eles pensavam? Bom, um relatório oficial do sargento Flávio Costa, um dos agentes da operação, diz com todas as letras que os objetos eram inteligentemente dirigidos. Isso não parece muito com histeria coletiva, né? E o testemunho mais poderoso de todos veio anos depois do próprio comandante da operação. Em 1997, o capitão Holanda quebrou o silêncio e descreveu o que ele mesmo viu. Um objeto em forma de disco com uns 30 metros, parado em silêncio a 200 metros acima da equipe dele. O líder da investigação admitindo isso? Uau! Isso muda tudo. A operação acabou, mas a história estava muito longe de terminar. Na verdade, o caso se transformou num dos maiores e mais persistentes mistérios aqui do Brasil. Então, a operação foi encerrada, mas os arquivos foram trancados a 7 chaves por décadas. Só lá em 2004, depois de muita pressão popular, é que os documentos começaram a vir a público. E o que eles mostraram? Bom, confirmaram tudo. Os avistamentos, os relatórios, as fotos. Só faltou uma coisinha, a resposta final. Com tudo isso na mesa, o que a gente tem hoje são várias teorias.
Tem a hipótese extraterrestre que o próprio comandante Yolanda defendia. E tem as explicações alternativas, fenômenos atmosféricos, uma operação militar secreta de outro país ou a velha e boa histeria coletiva. O debate continua. O fato é que hoje o material disponível é gigantesco. A gente está falando de mais de 2.000 páginas, 500 fotos e 16 horas de filme. É sem dúvida uma das maiores aberturas de arquivos sobre OVNIs já feita por um governo no mundo inteiro. E no fim, mesmo com todos esses documentos, com todos os testemunhos, o mistério principal continua de pé. Os arquivos estão aí, abertos para quem quiser ver, mas o caso... esse tá longe de ser encerrado.